Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4, estamos na lição 3, estudando agora o item 20 do material didático. Vamos estudar a vida do anabatista Conrad Grebel. Bom, o contexto, estamos na página 48, né? O contexto nós estamos vendo, a reforma, ela avançou muito na Suíça, porque a Suíça se dividiu, uma parte disse, olha, eu quero ser protestante, a outra, não, eu quero continuar católico. E nessa parte protestante, alguns protestantes começaram a debater sobre o que eles deveriam abrir mão da Igreja Católica. E eles acabaram aceitando alguns argumentos daqueles que eram chamados anabatistas, né, sobre o batismo de recém-nascido. Então, eles resolveram abandonar, se tornaram anabatistas e organizaram uma igreja anabatista na Suíça, a Igreja Suíça Livre, ok? Que foi o tópico anterior que nós estudamos. E nesse estudo dessa igreja, na organização dela, um dos destaques é esse Conrad Grebel. Tá bom? Então coloquei aí no material didático. 1525 da era cristã. As ações dos protestantes luteranos fez crescer o número de homens que desafiavam a Igreja Católica. Conrad Grebel foi um dos tais. Bom, então, Conrad Grebel viveu na Suíça de Zwinglio, né? Então, ele resolveu desafiar, além do que Zwinglio desafiava. Ele disse que tinha muitas doutrinas que eles deveriam abandonar, entre eles o batismo de recém-nascido, ok? Então, vou contando aqui um pouquinho da história desse personagem. Eu coloco aí o texto de um historiador para vocês, que conta a história dos anabatistas. Ele diz, em Santo Galo é uma cidade, né, lá da Suíça, ok? Um dos estados ou cantões, como eles chamam. E ele fala então de Grebel, Conrad Grebel, né? Pregou numa congregação muito receptiva, a qual havia sido preparada para receber a mensagem anabatista por meio dos esforços entusiastas de Ullmann. Um ponto culminante teve lugar em 9 de abril de 1525, quando Grebel batizou uma grande multidão no rio Sitter. Disse que umas 500 pessoas foram batizadas pelos irmãos durante as etapas iniciais do movimento da cidade de Santo Galo. De volta a Zurique, Grebel manteve uma campanha escrita em apoio aos irmãos. Em primeiro lugar, ele se correspondeu com o conselho da cidade, depois com os irmãos Ivadian, né, que era outro ministro. Mas seus esforços foram em vão. Santo Galo, seguindo o exemplo de Zurique, tomou medidas para reprimir o movimento promissor. É o que esse historiador anabatista está contando. Ok? Então, ele diz que quando Conrad Grebel começou a pregar, ou seja, como foi que eles fundaram essa igreja, e falando até com as autoridades sobre a mensagem, para dar liberdade, né, aos anabatistas. Na verdade, esse cantão, ok? Acabou também se posicionando como Zurique. Não, vocês não podem funcionar aqui, ok? Bom, então o que vai acontecer com esse Grebel agora, ele declarando que realmente tinha adotado a fé anabatista? O historiador prossegue. Do final de abril a junho, Grebel se viu obrigado a se esconder em Zurique. Teve muito cuidado para não aparecer publicamente, temendo que Zwinglio o encarcerasse. Olha, ele já sabia que pregar contra o batismo de recém-nascido era crime. Por isso que os anabatistas viviam escondidos, ok? No campo. Então, ele pega e vem para a cidade, mas ele sabia que se ele encontrasse Zwinglio, ele seria encarcerado. E se fosse encarcerado, ele sabia que iria apanhar, ser torturado com ferro quente, tudo que eles faziam, como já lemos até hoje mesmo. Tá bom? O comentário, o historiador prossegue. Manteve-se em contato com os irmãos por correspondência, ousando a se reunir com eles apenas de vez em quando. Quem são os irmãos?
é o que ele está chamando de a Igreja Suíça Livre. Ok? A Igreja Suíça Livre, que eram esses irmãos que estavam então se juntando a eles. E vejam que maravilha que aconteceu, né? A quantidade de pessoas sendo batizadas, né? Ou seja, estava havendo realmente um crescimento do anabatismo na Suíça. E o que isso vai causar? Isso vai causar uma ira de Zwinglio. E aqui, irmãos, se você procurar, por exemplo, imagem de Zwinglio na internet, você vai encontrar, tem imagem, você vai encontrar Zwinglio, ele com uma Bíblia na mão e com a espada na outra. O homem morreu numa guerra. Eu não posso considerar esse homem como um cristão. Ele morreu numa guerra matando católico. Tá ok? Por quê? A Suíça não foi dividida? Nós veremos isso mais à frente. Ele resolve, os estados que ficaram no domínio dele, ele resolve atacar os estados católicos. E nessas batalhas, né, ele acaba morrendo nessa guerra. Então é uma coisa completamente estranha ao cristianismo. Bom, então Grebel, que agora, pelo que nós vemos, se tornou um cristão, ok? Mas ele tem que se esconder e se encontrando com os irmãos de vez em quando, os irmãos dessa igreja Suíça Livre, né? Que é uma igreja anabatista que eles organizaram. O historiador prossegue. 3 semanas mais tarde, Menz, que é o outro anabatista que foi citado por aquele historiador, né? Que havia escapado das garras do magistrado em 8 de outubro, foi capturado e encarcerado na mesma prisão. Ou seja, eles começaram a organizar a igreja anabatista, já estão sendo presos. Depois de terem ficado mais de 1 mês presos, Grebel e Blaurock foram levados a julgamento em 18 de novembro de 1525. Eu gostei que esse historiador está citando detalhes de data para ficar bem documentado, né? E ele diz, junto com Mans, foram sentenciados à prisão por tempo indefinido, indeterminado. E aí o texto, né, que o historiador diz a razão da prisão deles, a permanecer na torre com uma dieta de pão e água pelo seu anabatismo e pela sua conduta imprópria, e ninguém, exceto os guardas, seriam autorizados a visitá-los. É interessante, ele pega o texto, né, que os documentos mostram da condenação do julgamento desses homens. E algumas pessoas perguntam por que o batismo de adulto era assim, uma ofensa tão grande para a Igreja Católica e as igrejas protestantes seguiram esse caminho, né? Irmãos, eu falo o seguinte, eu não tenho dúvida de que a Igreja Católica ela é a Babilônia apocalíptica. Então ela perseguia a verdadeira Igreja de Jesus, porque a verdadeira Igreja de Jesus nunca vai batizar criança. Batismo infantil não tem testemunho de fé. O cristianismo exige confissão de fé. Então, a verdadeira Igreja de Jesus não estava batizando recém-nascido. Por isso a Igreja Católica não era a verdadeira Igreja de Jesus. E por outros motivos, doutrinas como praticar o culto aos mortos, ter elaborado a doutrina da predestinação com Agostinho de Hipona, ter defendido a doutrina da guerra justa. E todas essas são doutrinas reprováveis. E outras, como pregar que Deus morreu na cruz, os protestantes também continuaram, pregam isso até hoje. Não foi Deus que morreu na cruz, foi a parte humana de Jesus, porque Deus não morre. Mas a gente vê na história, os católicos eles matavam se alguém falasse isso. E até hoje você encontra, os protestantes pregam que Deus, o Deus eterno, morreu na cruz. Eles falam isso. Ok? Então, aqui nós temos o texto que descreve como os anabatistas, recém-convertidos, novos convertidos no anabatismo, quiseram viver na cidade, fundaram uma igreja. Já logo perseguiram ele, aí botou ali o texto completo, o historiador, né? Que eles deveriam então permanecer na torre com uma dieta de pão e água. Por quê? Pelo seu anabatismo. Porque os protestantes seguiam essa prática católica, dizer que era crime de morte você rebatizar na visão deles, ou batizar quando adulto alguém que foi batizado por Zwinglio, porque Zwinglio batizava recém-nascido. Aí, por exemplo, a pessoa cresceu, chegou então nessa igreja agora,
Estou dando um exemplo, essa igreja está nascendo. Mas chegava numa igreja anabatista, essas pessoas agora, ele está batizando 500 pessoas. Essas pessoas, que tipo de batismo que eles tinham? Eles tinham um batismo de Zwinglio. Eles tinham um batismo católico, eles tinham um batismo de criança. E aí o que esses agora convertidos ao anabatismo fizeram? Não, esse batismo de vocês não tem valor. Vocês terão que se batizar de verdade. E eles chamavam isso de rebatismo. Tá bom? O historiador prossegue. Félix Mendes deu a sua opinião, ou seja, o anabatista vai falar, né? Nenhum cristão poderia ser um magistrado, tampouco poderia usar a espada para castigar ou matar alguém, porque não há escritura que apoie semelhante coisa. Ou seja, uma das coisas que ele aprendeu deixando o catolicismo, porque ele era católico antes, né? Largou-se e converteu ao anabatismo. Uma das coisas que ele aprendeu é que cristão não mata. Ok? O comentário prossegue. Mans e Grebel mantiveram que o batismo de criança era incorreto e afirmaram sua convicção de que o batismo de crentes era o sinal de ser membro na verdadeira igreja. Olha o que eles falaram então, né? Eles agora falaram, olha, o sinal da verdadeira igreja é quem tem o batismo de crente. Batismo de crente significa batismo de adulto, tá ok? Vocês lembram que até interessante, eu me lembro antigamente as pessoas chamavam as igrejas evangélicas da igreja dos crentes. Os católicos chamavam assim, né? A igreja dos crentes. Então, porque historicamente até os protestantes e os católicos chamavam esse batismo, pelo menos os historiadores, de batismo dos crentes, ok? Porque é o batismo de adulto. Então, eles confirmaram. Com isso, eles estavam desafiando o Zwinglio, né? Que era uma autoridade do país. Ele estava ligado, como nós vimos em textos anteriores, aos príncipes. Os príncipes, eles acataram o protestantismo de Zwinglio. Na verdade, é um movimento político, irmão. Isso aqui não é cristianismo. O que Zwinglio faz não é cristianismo. Protestantismo não é cristianismo. É um movimento político, por isso eu estou mostrando historiadores para vocês, para ninguém dizer que eu estou ali manipulando alguma palavra, alguma coisa na história. Isso aqui são historiadores que estão falando para vocês. Isso daí vocês vão consultar historiadores, eles vão falar para vocês. Tá ok? Que realmente era assim, eles mataram. E as pessoas falam, nós não conseguimos entender como os cristãos matavam. Não, consigo entender o seguinte, esses católicos, eles praticavam culto aos mortos e outras coisas erradas. Eles não eram cristãos. Cristão não mata. Mas na história, as pessoas agora estão querendo que a gente diga que os cristãos mataram. Isso nós não vamos fazer, porque o cristão não pode falar isso. Não foram os cristãos que mataram. Nós fizermos isso, nós estamos, como diz o ditado, dando um tiro no pé, porque estão nos atingindo, estão dizendo que o cristianismo realmente foi o organizador desses movimentos violentos. Não. Pelo contrário, eles estão matando cristãos. Olha, o exemplo aqui, o Félix Mendes, nós estamos vendo, essas pessoas estão sendo julgados, vocês já estão vendo como eles estão sendo tratados. Né? Eles vão acabar mortos. Né? Ok? Pois bem, o comentário do historiador prossegue. Um testemunho relatou o que Grebel havia dito antes de ser preso. Ou seja, outro texto que nós temos do próprio anabatista, que ele estava preso. Eu considero esse sempre um documento interessante para nós vermos. Né? Ele diz, se eles permitissem que seu escrito fosse publicado, ele estaria disposto a discutir com o mestre Zwinglio. E se o mestre Zwinglio resultasse vencedor, ele, Conrado, estaria disposto a ser queimado. Por outro lado, se ele, Conrado, resultasse vencedor, não exigiria que Zwinglio fosse queimado. Bom, ele está desafiando Zwinglio para quê? Para um debate. Ele fala, olha, vou debater e eu provo fácil que biblicamente está escrito, tá ok? Que as pessoas têm que dar um testemunho de fé. Né? Se creres
tá bom? Se confessares com teus lábios, a quantidade de argumento é vasta. Você não tem um batismo de recém-nascido, né, na Bíblia, você não tem. Tudo que a Bíblia fala é após uma confissão de fé, ok? É lícito se confessares. Então, o cristianismo, ele exige confissão de fé. Deus quer que o homem faça uma confissão de fé. No cristianismo, você não entra nele como entrava em Israel, por nascimento. Não, o cristianismo, Deus quer que o homem se aproxime dele após o homem analisar a sua vida de erros, ouvir a palavra de Deus e dizer, eu tenho que mudar, eu quero seguir a Jesus, porque eu quero ter vida eterna. Então eu confesso os meus pecados, eu quero passar pelo batismo de Jesus, eu quero ser um discípulo de Jesus. No cristianismo só funciona assim. Não existe possibilidade. Então, não existe possibilidade do batismo de recém-nascido ser verdadeiro. Então, Conrado falou, olha, eu faço até o seguinte, eu vou para o debate. Eu sei que eu vou vencer fácil, porque eu tenho a Bíblia na mão. E faz o seguinte, se eu perder o debate, pode me queimar vivo. Agora, se eu vencer, não precisa queimar Zwinglio, não. Bom, o resultado é que as autoridades estão do lado de Zwinglio. Então, o resultado é que, infelizmente, o nosso irmão pode até ter apresentado, eu sei que apresentou os melhores argumentos, porque não tem na Bíblia argumento para você falar de recém-nascido. Calvino, quando defende, isso Zwinglio e Lutero também, eles citam a circuncisão. A circuncisão é completamente diferente. A circuncisão é para aquele que nascia em Israel. No Novo Testamento, a Bíblia não fala de circuncisão e em nenhum momento fala do batismo, substituindo até a circuncisão, que aí deveria ser feita em criança. Não, batismo cristão é após testemunho de fé. O comentário prossegue. O anabatista acreditou que o resultado do debate seria justo, mas as autoridades preferiam a tese de Zwinglio, por esta defender uma ligação da religião com o Estado. Olha, perceberam? Quem é que vai decidir? São os príncipes dos cantões, são as autoridades. E a proposta de Zwinglio era melhor, ok? Mantinha todo mundo ligado a essa religião. O dízimo que as pessoas davam, que antes ia para a Igreja Católica, iria para essa religião, e essa religião estava submissa ao Estado. Mas o que os anabatistas propõem é diferente. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós somos separados do Estado. Isso não era bom para os príncipes. Não era bom para os príncipes. Os príncipes, eles queriam recolher, claro, os dízimos, os impostos já recolhiam, mas queriam que os dízimos ficassem na igreja com Zwinglio, porque estava nas mãos do Estado. Eles não queriam uma igreja separada do Estado. Tá bom? Então, o irmão perdeu, né? Então, eu concluo. Era muito lucrativo. Além dos impostos que o povo pagava, com a reforma protestante, a sua ligação com o Estado, os reis e príncipes teriam acesso ao dízimo, que antes estava no controle dos católicos. Ok? Então, antes o dízimo era controlado pelo Papa, né? Era algo sagrado, os reis não tinham acesso. Só que agora, com a reforma protestante, o que acontece? Os reis terão acesso a esse dízimo. Então, isso aí, para os príncipes que queriam se livrar da Igreja Católica, foi um prato cheio. E a história comprova que a maçonaria estava entre esses príncipes e ela que liderou todo esse movimento para se livrar da Igreja Católica. O historiador prossegue. Em 2 ocasiões, Grebel adverte Mantzer que não se deve usar a espada para defender a fé. Ninguém deve proteger o Evangelho e seus seguidores com uma espada, nem sequer a nós mesmos. Tá bom? Então, lembre-se, Mantzer é aquele que está fazendo, nesse período, a revolta. Ok? Grebel está na Suíça. Mantzer está lá na Alemanha. Lá na Alemanha, vamos considerar assim, virou um inferno, né? Porque virou uma guerra civil em que o exército vai ser usado contra o povo.
e claro, o povo será massacrado. Então, nesse período, esse Grebel, que é um anabatista da Suíça, ele escreve advertendo Mantzer. E aí, interessante, nós temos aí também, então, exatamente as palavras que ele escreveu para Mantzer, deixando claro, né, que ele era anabatista, ok? Logo em seguida, invoca o princípio da cruz. Veja, nós temos aí então outro texto, né, desse anabatista grego, escrevendo para esse luterano Mantzer. Ele diz: os verdadeiros cristãos são ovelhas entre lobos, ovelhas para o matadouro. Eles devem se batizar na ansiedade, na angústia, na aflição. Eles, os verdadeiros discípulos de Cristo, não empregam nem espada mundana, nem guerra, visto que para eles matar é completamente proibido. Ok? Ou seja, ele então escreve uma mensagem pacifista para esse Mantzer, né? Que ao mesmo tempo ele está lá na Alemanha fazendo a revolta, pegando em armas. Ok? E ele prossegue, o historiador, em virtude de Mantzer ter logo se envolvido na batalha de Frankenhausen e ser executado, e pelo fato de Calvist não ter conseguido escrever como se esperava, Grebel, tal como havia prometido, escreveu um panfleto sobre o batismo. Atualmente não existem cópias desse tratado. Entretanto, segundo aponta Samuel Macaulay Jackson, o esboço da obra pode ser reconstruído a partir da tentativa de Zwinglio de refutar o tratado de Grebel e a confissão de Chatelain. Refutação essa intitulada de Refutação das Artimanhas dos Batistas, de 1527. Olha que interessante. Essa aqui teria sido uma das primeiras vezes, ou talvez a primeira vez, que alguém chamou os anabatistas de batistas. Depois nós veremos que nos dias atuais existem principalmente 3 batistas, né? Mas existem diversas igrejas batistas no mundo, tá ok? Mas essas igrejas anabatistas, com o tempo, elas começarão a ser chamadas de batistas. Então, a Assembleia de Deus é uma igreja batista, tá ok? Uma igreja batista que acabou usando a denominação Assembleia de Deus, mas é batista porque ela só batiza adulto. Então, o termo batista, ele era usado para descrever aqueles que batizam adultos, tá ok? Então, veja que exemplo, um anabatista que escreveu, mas o que os católicos e os protestantes faziam com os documentos anabatistas? Eles destruíam, tá bom? Então, esse folheto, a história diz que desapareceu, deram sumiço. Por quê? Ele escreveu um folheto apresentando os argumentos dele. O que aconteceria? A Bíblia, no Novo Testamento, só descreve batismo, ok, de adulto, e sempre que fala de batismo, fala de confissão de fé. Então, isso não tem como discutir. Batismo no cristianismo, que exige a pessoa aceitar o sacrifício de Jesus, é só de adulto. Então, nesse folheto, quem lesse o folheto, com os versículos citados, tudo, iria, claro, concordar com Grebel, e iria contra, então, a doutrina de Zwinglio e da doutrina dos católicos. Ok? Então, esse panfleto, ele desapareceu. Mas nós temos que, apesar de ter desaparecido, o que então Zwinglio fez? Ele escreveu um texto refutando. Então, esse texto nós podemos, então, hoje consultar, né, para poder ver esse argumento, essa contra-argumentação dele. O comentário prossegue. Interessante observar que os anabatistas são agora identificados como batistas, ou seja, aqueles que eram chamados de rebatizadores agora são chamados de batizadores, que realmente os anabatistas, esse nome ficou porque foi assim que a Igreja Católica os denominou, né? Mas eles não gostavam de ser chamados de rebatizadores, eles gostavam de ser chamados de batizadores, porque eles falavam, não, batismo de recém-nascido não é batismo, então eu não estou rebatizando, eu estou batizando. Era assim que eles falavam, né? Ok?
E concluo com um texto do historiador anabatista que ele diz: após 5 meses de encarceramento, o intrépido Grebel pediu permissão para que seu manuscrito feito na prisão fosse publicado. Esse folheto, tá ok? Argumentando a favor do batismo de recém-nascido. Semelhante ousadia provocou uma reação grave. A rejeição à sua petição chegou logo depois de um segundo julgamento, ocorrido nos dias 5 e 6 de março de 1526. No dia seguinte, todos os acusados foram sentenciados à prisão perpétua, por serem anabatistas. O protestante Zwinglio condenou eles à prisão perpétua, e por eles ousarem argumentar. Olha, não pode publicar o folheto então para as pessoas poderem ler, ver qual é o meu argumento e qual é o teu argumento? Não, uma prisão perpétua. Vocês vão ficar agora na cela aí o resto da vida. E a alimentação era pão, água e mingau. O historiador prossegue. No mesmo dia, uma nova ordem tornou o ato de batizar um delito passível de pena de morte. Porém, a prisão perpétua durou pouco tempo. 14 dias depois, alguns benfeitores desconhecidos ajudaram os prisioneiros a escapar. Tá ok? Então, o Grebel, ele consegue escapar, morre, nós não sabemos por que ele morreu, tá ok? Vai morrer em 1526, esse ano que nós estamos estudando, 1526, tá ok? Mas outros, os companheiros dele, serão presos novamente e serão martirizados.